Muito bem, hoje eu quero falar sobre o tema o que fazer quando o nosso coração se abate. Vou usar o texto do Salmo 61. Se você pode abrir, vai ser projetado, os que não têm a sua Bíblia aí presente, mas pode acompanhar o texto. Salmo 61. O que fazer quando o nosso coração se abate? Sim? Todos já apostos, preparados? Vamos ler o texto então. Ouve o meu clamor, ó Deus. Atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na Tua tenda e refugiar-me no abrigo das Tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o Teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o Teu amor e a Tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao Teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. O que fazer quando o seu coração se abate? Davi, queridos, é um homem para os nossos dias. Davi, ele é uma pessoa que podemos identificar com a nossa realidade, com o nosso tempo. E a razão é as inúmeras pressões, as grandes adversidades, as tremendas lutas que este homem enfrentou na sua vida durante os seus longos 70 anos de idade, dos quais ele viveu 30 antes de chegar ao trono e depois mais 40 quando ele estava no trono como rei de Israel. Assim como a maioria de nós, este homem, que na Bíblia ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, ele passou a maior parte da sua história, da sua trajetória, em profundas adversidades, e como ele mesmo diz aqui no verso 2, com o coração abatido. Uma outra tradução diz, com o coração sobrecarregado. Ele é alguém que desenvolveu uma trajetória de vida em inúmeras adversidades, com muitos problemas. E eu procurei destacar alguns destes problemas que ele enfrentou na sua vida, e pelo menos encontrei 13 deles que foram bastante fortes e que marcaram muito a vida deste servo de Deus. Lá no início da história, quando Samuel chegou à família e perguntou ao seu pai Jessé se havia mais alguém dentre os filhos. E Jessé não tinha lembrado de Davi. Davi estava no campo, cuidando do rebanho. Ele apresentou apenas aqueles outros irmãos. Desde pequeno, Davi ele foi esquecido pelo pai. E esquecido num momento sublime, num momento importante de Deus na vida de Davi. Porque ele era o escolhido para ser o rei de Israel. E este chamado, esta convocação, esta separação de Deus em relação a Davi fez com que ele se tornasse um irmão incompreendido. Os irmãos desenvolveram um ciúme doentio em relação a Davi. Eles não perdoaram em nenhum instante porque Davi foi o escolhido por Deus. Injustiçado, perseguido constantemente pelo rei Saul,
atormentado pelas consequências do seu pecado com Batseba e Urias. Esse adultério, ele trouxe consequências funestas sobre a vida de Davi. E aconteceu quando ele tinha mais ou menos em torno de 50 anos de idade. Arrebentado pela violência sexual de uma de suas filhas, que sofreu dentro da família pelo irmão mais velho, Aminão. Isto trouxe uma dor tão grande no coração de Davi, que ele se abateu, ele sofreu, ele se entristeceu profundamente, detonado pelo assassinato do filho violentador, que foi motivado por vingança. O próprio filho Absalão, quando ele ficou sabendo desta história, desta experiência na família, ele foi lá e matou Aminão. Exilado do próprio trono, posto que ameaçado de morte pelo filho rebelado Absalão, que tinha um desejo ardente e um desejo totalmente doentio de querer estar no trono, no lugar do pai. Humilhado publicamente várias e várias vezes perante os aliados de Saul, um deles foi Simei, que procurou humilhar Davi. Ele foi traído por amigos muito próximos, muito íntimos, como foi o caso de Aitofel, que era um camarada de confiança, era alguém que ele tinha no coração, alguém muito perto no seu governo, e este homem o traiu. Massacrado pela morte do filho assassino e o rebelde Absalão, atordoado, queridos, por constantes batalhas internas e externas, porque por ora ele estava apaziguando os rebeldes, ora ele estava derrotando as nações inimigas, a fim de que ficasse estabelecido a soberania da nação. Foi tanto que ele foi um rei que entrou para a história, que derramou muito sangue. Nem no leito da sua morte esse homem teve sossego, porque o seu filho Adonias, se rebelando e armando todos os esquemas para tomar o trono para si no lugar do herdeiro Salomão, que era por direito legal ele assumir, e este filho fez de tudo. E o pai, no leito de enfermidade, lá diante da morte, sofrendo toda a angústia. Este homem foi virado de cabeça para baixo, bombardeado, atacado de todas as formas. Se houve alguém que amargou na sua vida o peso da angústia que o sofrimento impõe ao coração da gente, esta pessoa foi Davi. E o salmo que nós temos aqui diante de nós, o Salmo 61, é apenas mais um nessa farta coleção de cânticos, aonde este servo do Senhor, ele lamenta profundamente aquilo que o coração estava sentindo, o fardo que estava sobre a sua vida, o peso que ele carregava, a angústia que o dominava em todos os momentos. Davi talvez poderia ter escrito este salmo dentre muitas outras formas, de outras maneiras, ou principalmente quando ele esteve em perigo, porque segundo a tradição judaica, o salmo foi escrito quando ele estava fugindo de Saul. Mas o melhor contexto é justamente quando ele estava sofrendo a rebelião por parte do filho Absalão. E olha que Davi, ele orou a respeito da vida de alguém que se levantou para ser o seu próprio inimigo. Davi coloca este homem, o seu filho, diante de Deus, e que era um dos maiores adversários, enquanto ele estava no trono, sob a autoridade do povo de Deus. E aí ele diz no verso 2 e 3, dos confins da terra eu clamo a ti,
com o meu coração angustiado, o meu coração sobrecarregado. Leva-me à rocha alta e segura, pois és o meu refúgio, a minha fortaleza, onde os meus inimigos, o próprio Filho, não me alcançarão. Davi, nesse momento, ele chega diante de Deus, coração apertado, angustiado. Ele pede proteção por sua vida, no verso 6. Ele pede por segurança para o seu trono. O verso 6 diz: acrescenta muitos anos à vida do rei, que ele possa viver por muitas gerações, que ele reina na presença de Deus para sempre, e que o teu amor e a tua fidelidade o guardem. Queridos, quem de nós que está aqui nessa noite, guardado as proporções, de uma forma ou de outra, não venha se identificar com o histórico do sofrimento deste homem de Deus chamado Davi? Quantos não são aqueles que talvez no atacado ou no varejo não amargam os mesmos tipos de problemas que o homem, segundo o coração de Deus, estava lutando no seu íntimo, no seu coração? Ou seja, talvez o desprezo por parte dos pais, a família que se encontra em pé de guerra, em conflitos, não se arruma, não tem jeito, incompreensão e injustiça por parte das pessoas, maldade e humilhação que vem de todos os lados por parte das pessoas, rebelião dentro de casa, problema com os filhos, talvez morte do filho, pode ser um abuso de violência, de gente má, perversa, violência física, violência verbal, violência sexual, velhice com enfermidade física e conturbada, no relacionamento com os herdeiros que estão brigando de todas as formas. O fato é, queridos, que todos nós sofremos, e nós sofremos muito, de uma maneira ou de outra maneira. Nós sofremos tanto que o nosso coração, conforme diz aqui Davi no verso 2, ele se encontra sobrecarregado de sofrimento. Graças a Deus que aqui neste salmo, Davi, ele mais uma vez nos ensina e nos dá algumas lições profundas e preciosas de como nós podemos viver com um coração leve, de como eu e você podemos ter uma vida leve diante dos problemas que sobre nós se despejam em toneladas muitas vezes, adversidades das mais diferentes. Eu quero dizer para você nessa noite que é possível você viver com um coração leve. Eu quero dizer ao seu coração que se você está passando por uma angústia íntima que está te abatendo, está trazendo sofrimento, Deus, na sua graça, Ele pode aliviar o seu fardo. Ele pode trazer da sua presença o conforto necessário, a força necessária, a estabilidade que a sua vida precisa para você manter a sua vida feliz e abençoada. O que é que este homem fez? O que é que Davi fez diante do abatimento do seu coração? 3 verdades fundamentais. A primeira verdade, queridos, ele nos ensina que quando eu e você estamos com o coração abatido, nós devemos clamar a Deus. O primeiro bloco do Salmo, verso 1 ao 4, você pode perceber que Davi, ele está orando. Ele está prostrado diante do Senhor, ele está buscando a face do Senhor. E além de nos ensinar, queridos, a oração,
que traz a nós o desabafo do nosso íntimo diante do Senhor, também traz a nós a leveza da alma de quem busca Deus, de quem clama ao Senhor, e mostra aqui o mais íntimo do coração deste homem, e quando ele estava orando a Deus. Diz aqui que o homem, segundo o coração de Deus, se sentia afastado do Senhor, sobrecarregado, angustiado. Ele estava abatido, ele se sentia humilhado, ameaçado. Olha o verso 1 ao 4. Deus, ó Deus, ouve o meu clamor, escuta a minha oração. Dos confins da terra clamo a ti com o meu coração sobrecarregado ou angustiado. Leva-me à rocha alta e segura, pois és meu refúgio e minha fortaleza, onde os meus inimigos não me alcançarão. Permite-me viver para sempre em teu santuário, seguro sob o teu abrigo das tuas asas. Você percebe a urgência do clamor do coração de Davi? Não era para menos, porque ele estava longe do trono, do santuário onde Deus habita. Ele se sentia, queridos, caçado como um animal. Ele estava se sentindo perseguido, pressionado de todos os lados. Esse homem, segundo o coração de Deus, se sentia angustiado, abandonado. Ele estava ameaçado. O perigo era real sobre a sua vida e era muito maior do que ele mesmo podia suportar. O que fazer nessas horas? Davi diz que clamar a Deus, orar ao Senhor, é o melhor remédio. Você que deve colocar o seu coração no altar do Senhor. Você precisa buscar a face do Senhor. E Deus, que não rejeita a oração do contrito, do quebrantado, Ele vem com sua graça, com sua bondade, e Ele traz a força necessária que nós precisamos. Obviamente que o salmista de Israel, ele não estava, como diz aqui o verso, nos confins da terra, mas era assim que ele se sentia. Ele está expressando, queridos, aqui, eu estou nos confins da terra, como que se ele estivesse no lugar mais distante, porque ele estava longe da casa, do santuário de Deus. Ele estava aqui descrevendo a sua geografia espiritual. Ele estava aqui apresentando diante de Deus como era a sua realidade espiritual, a sua necessidade de sentir a presença de Deus com tudo o que estava acontecendo na sua trajetória. A imagem aqui do Senhor como a rocha é muito familiar nos Salmos de Davi. O Salmo 18, o verso 2, o verso 31. O Salmo seguinte aqui, o Salmo 62, o verso 2, o verso 6 e o verso 7, falam de Deus como sendo a rocha. Sabe por quê? Porque a rocha é sinônimo de força. É sinônimo de estabilidade, permanência, segurança. Muitas vezes Davi, ele se sentiu incapaz de subir mais alto sozinho. E quantas vezes, queridos, nós na nossa caminhada, nós nos sentimos sem forças, nós nos sentimos incapazes de prosseguir sozinhos para lugares mais altos, mas há necessidade de nós subirmos a lugares mais altos para nos aliviar. Ou seja, da perspectiva elevada de Deus, dos propósitos que Ele tem para a nossa vida, para nos acalmar, para trazer ao nosso coração o refrigério, para trazer o descanso necessário para o nosso coração. Por isso que Davi, ele queria subir a rocha mais alta e mais segura.
A grande necessidade, muitas vezes, queridos, na nossa caminhada é parar, é meditar, é refletir sobre tudo aquilo que Deus é ter o conhecimento de Deus na intimidade, porque quando a gente conhece Deus na intimidade, Ele se revela como refúgio ao nosso coração. Davi de fato precisava do Senhor, precisava para ouvi-lo, precisava para aliviá-lo, para erguê-lo desta adversidade, para abrigá-lo, como diz o texto, que a galinha abriga os seus pintinhos, precisava para fortalecê-lo, para preservá-lo. Se você perceber no salmo seguinte, no capítulo 62, verso 7, ele diz assim: a minha vitória e minha honra vem somente de Deus. Ele é meu refúgio e Ele é a minha rocha segura. Amém, queridos? Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio e Ele é a minha rocha segura. Aprendemos aqui, queridos, com Davi, que nós nunca estamos tão longe que nós não podemos orar. Nós nunca nos encontramos tão distante que nós não podemos buscar a face do Senhor. Assim como Jonas, que estava lá no fundo do ventre do peixe, naquela situação mais adversa, e ele clama a Deus, ele busca a presença do Senhor, e dali Deus ouviu. Por isso nessa noite, por mais que a sua vida se sinta tão longe, pode ter a certeza que Deus está tão perto, que Ele pode te ouvir, Ele pode receber o teu clamor, Ele percebe e Ele sabe da sua angústia, do seu sofrimento. Por isso nós nunca estamos tão sobrecarregados que nós não podemos clamar. Nós nunca estamos tão humilhados que nós não podemos pedir. Nós nunca estamos tão ameaçados que nós não podemos pedir socorro a Deus. Deus está ao nosso alcance para que nós possamos encontrar alívio, conforto, graça, leveza para a nossa vida. Ó Deus, ouve o meu clamor, escute a minha oração. Dos confins da terra clamo a Ti, com o meu coração angustiado, com o meu coração sobrecarregado. Leva-me à rocha alta, pois és o meu refúgio e a minha fortaleza. Uma segunda verdade do texto, queridos, que aprendemos aqui, é que quando eu e você estamos com o coração abatido, nós devemos confiar em Deus. Quando ele clama, ele busca, ele confia no Senhor. Olha o verso 5 seguinte: pois ouviste os meus votos, ó Deus, e me deste a bênção reservada para os que temem o teu nome. Acrescenta muitos anos à vida do rei, que ele viva por muitas gerações, que ele reine na presença de Deus para sempre, e que teu amor e a tua fidelidade o guarde. Queridos, quando Davi se tornou rei, ele fez algumas promessas a Deus diante do povo, e ele pretendia cumprir os votos que ele fez. E durante todo o exílio no deserto, enquanto ele se escondia de Saul, Davi obedeceu a Deus. Davi, ele tinha um coração submisso ao Senhor. Ele foi íntegro, ele foi puro. Ele foi um homem que se afastou de tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Ele obedeceu à lei de Deus, ele se guardou da iniquidade, de tudo aquilo que realmente não condizia com a santidade do Senhor. E agora, uma vez no trono, ele também procurou ser um bom pastor para a nação. Daí a pergunta: por que o Senhor teria cuidado de Davi durante todos aqueles anos no exílio?
concedendo-lhe vitória, cuidado, proteção, e depois no trono, no final, permitia que ele fosse tomado pelo seu filho rebelde, Absalão. Queridos, o trono era a herança da parte do Senhor, e assim como também a terra de Israel era a posse do povo de Deus. E não faria sentido ele perder tudo de uma forma tão humilhante, porque ele confiava na grandeza de Deus, confiava no poder de Deus, e por isso ele diz no verso 5: pois ouviste os meus votos, ó Deus, e me deste a bênção reservada para aqueles que temem o seu nome. Deus abençoou a vida de Davi, porque ele cumpriu os votos, ele foi leal, ele foi obediente, ele foi submisso. E aí o verso 6 ao 7 diz que os seus pedidos se dirigiram a Deus por causa da aliança graciosa de Deus com Davi. O Senhor prometeu a ele um trono e uma descendência para sempre. E tudo isto, queridos, se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio do trono de Davi. Jesus Cristo veio da raiz de Davi. Jesus Cristo veio de um homem que estava em obediência a Deus, de alguém que cumpriu os votos para o Senhor. A preocupação de Davi não era com o nome dele, a preocupação dele não era com o seu prestígio, com o seu status, com sua família, mas a sua preocupação era com o futuro de Israel e pelo grande plano de redenção de Deus através de Jesus. E por isso ele diz: eu vou cumprir os meus votos, eu vou ser fiel ao Senhor. O seu próprio trono estava em perigo naquele momento, mas ele tinha confiança de que Deus cumpriria as suas promessas. Em vista disso, amados, nós devemos seguir o exemplo de Davi, confiando no Senhor, invocando Ele, sendo submisso, obediente à sua voz, cumprir os nossos votos, os votos que nós fizemos a Deus, de obedecê-lo, de honrá-lo, de exaltá-lo, de glorificá-lo. E quando estes votos foram cumpridos, o nome de Deus vai triunfar através de nós. O nome de Deus vai ser conhecido através das nossas vidas. Ele aliviou o fardo do seu coração, confiando no nome de Deus. E Deus o abençoou. E através da sua linhagem veio Jesus Cristo. Através da sua obediência, Deus tem bênçãos para o futuro. Através dos teus votos, Deus, Ele honrará a tua obediência. Deus, Ele vai fazer com que aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, Ele vai projetar para o futuro e vai usar isto para a glória dEle. É promessa de Deus. Aqueles que são submissos e que confiam no Senhor. E para concluir, quando nós estamos com o coração abatido, além de nós clamarmos ao Senhor, expressarmos a nossa confiança em Deus, nós devemos cantar a Deus. Olha o verso 8: então cantarei para sempre louvores ao teu nome, enquanto cumpro os meus votos cada dia. Na visão bíblica, irmãos, encontra-se a plenitude da presença de Deus, quando nós estamos adorando ao Senhor em público. E a resposta correta para a bondade de Deus é cantar louvores, é glorificar o nome do Senhor, é cumprir os votos feitos a Deus, na companhia do povo de Deus. Deus quer que você cante, louve com a família de Deus, por aquilo que você cumpriu com o teu viver no dia a dia. Olha que interessante, que ele diz:
À medida em que, ou seja, enquanto eu cumpro os meus votos, na medida em que eu vou sendo submisso, na medida em que eu vou sendo obediente, eu vou cantando louvores ao meu Deus. Alivia o fardo do coração quem está compromissado com Deus, engajado no reino e na obra de Deus, e aquele que canta para o Senhor. Amados, Deus não tem a menor intenção de ver o seu povo com o coração sobrecarregado e abatido. Deus, Ele não quer, Deus não deseja que eu e você desenvolvamos uma história com o coração abatido e sobrecarregado pelos problemas. O convite do Senhor, aliás, é para que nós nos acheguemos a Ele e lancemos sobre Ele todo o nosso peso, todo o nosso cansaço, toda a nossa sobrecarga. E quando nós lançamos sobre Ele, temos a promessa de que Ele nos aliviará. Acharemos descanso para nossa alma, porque o seu jugo, ou seja, o seu senhorio, o seu domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida é suave. O seu fardo, que é o seu ensino, a sua orientação é leve. Então, queridos, o chamado de Cristo é para vivermos com o coração leve. O chamado de Cristo é para que nós apresentemos as nossas angústias diante do Senhor, confiando nas promessas de Cristo, cumprindo os nossos votos, para que nós possamos cantar a Deus, nos alegrar diante do Senhor, levando os nossos problemas em oração, clamando e assim nos regozijando por aquilo que Deus nos concede, aliviando os nossos fardos. João 14, Jesus, ele diz de uma forma muito especial: não deixem que o seu coração fique aflito, creia em Deus, creia também em mim. E aí no verso 27 ele diz: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, não tenham medo. Lembrem-se que eu lhes disse: eu vou embora, mas eu voltarei a vocês. Eu voltarei a vocês. Tudo que Davi buscou na sua vida, expresso aqui nesse salmo: a rocha, Deus, a estabilidade, o santuário, o abrigo sob as asas, Jesus, ele reivindicou sobre a sua vida e sobre a sua obra. Ele é o santuário, Ele é o templo, Ele é a nossa adoração, aonde nós podemos ficar face a face com Deus. Em João 2, diz que ele chegou no templo, os cambistas estavam fazendo e negociando lá dentro do templo. Jesus pegou um chicote, mandou que parasse com tudo aquilo, e ele disse assim: eu vou derrubar este templo, e em 3 dias eu vou reerguê-lo. Ele estava falando dele, estava falando do corpo dele, da vida dele, que ele é o templo, e que em 3 dias ele iria ressuscitar, ele ia trazer vida, ressurreição. Mas ele também é como a galinha que protege os seus pintinhos amados, abrigando, cuidando do perigo, da dor, e Ele mantém a nossa vida ilesa. Mas também Ele é a rocha. Ele é a rocha que foi ferida por nós. Ele é a rocha que foi machucada, de modo que em Jesus nós permanecemos salvos do inimigo até chegarmos na presença dEle na eternidade. Em Cristo, queridos, verdadeiramente em Cristo, nós estamos de forma definitiva seguros e guardados. Nós estamos protegidos nas mãos do Senhor. Ele nos leva de volta para Deus, ou seja, Ele nos eleva, Ele nos honra, Ele nos protege, Ele nos sustenta, porque Ele nos comprou com o seu precioso sangue, e é dele que vem toda a sorte de bênçãos celestiais e espirituais em Cristo Jesus.
Por isso, se você hoje veio aqui nesta noite com o coração angustiado, Cristo pode trazer o alívio, o descanso para o seu coração. Jesus, Ele pode ser a rocha da sua vida, trazer estabilidade e segurança para o seu dia a dia. Jesus pode ser o templo para que você realmente adore em espírito e em verdade, e que você cante, que você louve ao Senhor. Vamos baixar nossas frontes, vamos orar a Deus. Pai, obrigado. Obrigado porque, mesmo diante das aflições, dos sofrimentos, da dor, o Senhor é aquele que se revela com tanta graça, bondade e misericórdia. O Senhor conhece a nossa estrutura porque o Senhor nos formou. O Senhor nos fez. E aqui estamos, ó Deus, diante da Tua face. E queremos juntos clamar como Davi clamou. Buscar a Tua presença. Para encontrar em Ti a força, o refúgio necessário para a nossa vida. Obrigado porque o Senhor é fiel. O Senhor cumpre a Sua palavra em nosso coração. O Senhor não abre mão de estar interessado na nossa história, na nossa vida, como não abriu mão da vida de Davi. E o Senhor o abençoou, o Senhor o honrou e deu a ele o privilégio de ser reconhecido como a linhagem que trouxe Jesus. Obrigado porque o Senhor abençoa a nossa fidelidade, o Senhor abençoa os nossos votos. O Senhor abençoa o nosso compromisso na Tua presença. Mas nessa noite queremos juntos clamar pela dor que muitas vezes nós sentimos no coração, mas já Te agradecer pelo alívio que o Senhor é na nossa vida.